Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para a gente recomeçar o trabalho do terceiro bimestre, né? E recomeçar com bastante força de vontade para encerrar o ano bem, né? E esses dias de férias nós descansamos, agora nós vamos começar. Então, hoje nós vamos falar sobre a célula. A célula é a unidade de vida. Então, célula, o que é? É a estrutura básica para o funcionamento de todo ser vivo. Não existe ser vivo que não seja formado de células. Todos eles são formados de células. A maioria são microscópicas, quer dizer, só observadas com a ajuda do microscópio. Mas existem células que podem ser vistas a olho nu também. Então, olha, na teoria celular, diz o seguinte, entre tantos apontamentos, diz o seguinte: todos os seres vivos são formados por células, que é a unidade estrutural dos seres vivos. Então, olha, não existe ser vivo que não seja formado de célula. Às vezes formado de uma célula só e às vezes formado por mais de uma célula. A célula é a menor unidade viva. Então, a menor parte que tem vida no nosso planeta é chamada de célula. As células surgem sempre a partir de outras células. Então, uma célula, ela só pode ser originada se existiu antes uma outra célula viva. Então, essa célula vai se dividir e dar origem a novas células semelhantes a ela. Toda célula contém DNA, que possui os genes. DNA é a estrutura genética da célula. É a estrutura que vai trazer as características informativas desse ser vivo, as características hereditárias, aquelas que são passadas dos pais para os filhos. No interior de cada célula e do organismo de todos os seres vivos, acontecem muitas transformações químicas que ajudam a manter o ser vivo permanente na natureza. Então, o conjunto de transformações é chamado de metabolismo. Então, todo ser vivo realiza um metabolismo. As células, os seres vivos, quer dizer, eles podem ser classificados quanto ao número de células. Se o ser vivo tem uma célula só, ele é chamado de unicelular, que é o caso das bactérias, dos protozoários, e pluricelulares ou multicelulares, aqueles que têm várias células. Então, no caso, o ser humano, um cachorro, uma planta, são seres pluricelulares, porque são formados de milhares de células. Uma célula, ela pode ser procariótica, olha aí o desenho dela. Então, é uma célula que não tem o núcleo individualizado. Ela tem o material genético, olha aqui, ó, esse amarelinho aqui é o material genético. Ele está solto aqui no citoplasma. O citoplasma é essa parte verdinha. E no citoplasma da célula procariótica não existe muitas estruturas. Existe o DNA, a parte gelatinosa e os ribossomos para produzir proteína, né? E a célula procariótica, ela tem um envoltório, que é essa parte avermelhada, né? Que não chega a ser uma parede, mas ela tem essa estrutura, né? Então, notem que ela não tem aqui o núcleo separado, ela tem o material genético que está espalhado no citoplasma. A célula eucariótica, ela já é diferente, olha ela aqui, ó. Olha o núcleo está aqui, esse roxinho é o núcleo, e nele está o material genético, o DNA e o RNA. Depois
nós temos várias estruturas. Olha lá, a mitocôndria, que vai ser responsável pela respiração, os lisossomos, os vacúolos, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, que vão ser responsáveis, cada um, por uma função diferente na célula. Então, cada estrutura dessa tem uma função diferente. E, ao todo, eles funcionam juntos, né? Como o nosso corpo. E tem também seres que são anucleares. O A, em ciências, significa não. Não tem. Quer dizer que não tem célula. Então, o vírus, que é uma estrutura viva, ele não é formado por uma célula, mas ele tem o DNA ou o RNA dentro da cabeça, que é essa estrutura aqui, ó, e forma uma cápsula. Essa estrutura, ela é envolvida por uma membrana, né, essa membrana de proteína. Essa cauda, né, as fibras, que ajudam a fixar na parede das células, onde ele vai se alojar para poder se reproduzir. Então, o vírus, ele não tem a estrutura de uma célula. Apesar dele ser um ser vivo, ele não tem a estrutura de uma célula. Ele só pode ser considerado vivo quando está dentro da célula, porque aí ele vai se reproduzir, certo? Bom, então vamos lá às atividades. Número 1. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. De acordo com essa teoria, qual dos organismos abaixo não pode ser considerado um ser vivo? O homem, os musgos, o HIV ou as leveduras? Leveduras são fungos, gente. Só o HIV é que não é um ser vivo, porque ele não tem organização celular, certo? Número 2. As células eucarióticas possuem um envoltório nuclear e as procarióticas possuem material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procarióticas? Os mamíferos, os lactobacilos, os fungos ou as leveduras? No caso aqui, os lactobacilos, porque são bactérias, e as bactérias, elas são células procarióticas, quer dizer, elas não têm o núcleo individualizado. Número 3. Diferencie uma célula eucariótica de uma célula procariótica através de desenhos e identifique as estruturas semelhantes. Então, olha aí, a célula procariótica é aquela que eu coloquei aquela hora, tá? Ó. Notem que ela não tem o núcleo, ela tem o DNA, mas não tem o núcleo. E aqui a célula eucariótica, ela tem o núcleo separado e tem as organelas celulares que vão realizar as funções dentro da célula, certo? Então, espero, pessoal, que vocês tenham entendido bem a matéria e que possam fazer um bom trabalho.